Pessoal, a Bíblia está repleta de orientações que foram colocadas ali por ordem do Espírito Santo. E nós temos que ficar atentos quando nós estivermos lendo a Bíblia, porque aquilo que nos saltar aos olhos é um recado de Deus para nós. E temos então que segurar aquela mensagem, procurar entender mais sobre ela, porque é desta forma que nós seremos abençoados. No último vídeo nós estávamos vendo sobre o Salmo número 4. Nós vimos o versículo 2 e 3. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo a partir do versículo 4, que diz assim: Irai-vos e não pequeis. Consultai o vosso coração em vosso leito e calai-vos. Meu irmão, minha irmã, nós temos que tomar muito cuidado para não permitir que o diabo nos use para proferir alguma sentença, algum julgamento contra alguém, seja ele quem for. Mesmo que a pessoa tenha feito algo ofensivo contra nós. Tiago capítulo 1, versículo 20, diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. E de fato não opera, porque nós fomos chamados para abençoar, e não podemos nos esquecer disso. Jesus falou que uma fonte de água doce não pode dar água salgada, e vice-versa. O apóstolo Paulo alertou que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu não tenho que lutar, que pelejar, que agir contra um semelhante, mas sim contra os demônios que usam as pessoas. Se alguém faz mal contra nós, nos calunia, nos ofende, nos causa algum prejuízo, nós devemos saber que este alguém está agindo sob uma influência maligna. E a nossa missão não é pelejar contra tal pessoa, mas sim contra o demônio que está usando ela para nos causar algum dano. Isso não significa que nós devemos deixar por isso mesmo. O Senhor Jesus disse o seguinte: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Então seja sábio. Não se envolva em contendas. Não busque se vingar. Ore, entregue tudo nas mãos do Senhor, porque Deus disse: a mim pertence a vingança e todo tipo de recompensa. No tempo certo, os pés dessa pessoa começarão a escorregar. O dia da desgraça dela está próximo se ela não se arrepender. As coisas que hão de suceder se apressam a chegar. Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Então, disse o apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não permita que a chateação dure nem mais um instante. Se livre dela antes que o sol se ponha. Não deixe que o demônio da mágoa te faça sofrer. Você é de Cristo. No Salmo 3, versículo 4, o rei Davi disse: com a minha voz clamei ao Senhor, e ele me ouviu desde o seu santo monte. Nós já vimos isso, meu irmãozinho, minha irmãzinha. Clame, porque se Deus ouviu Davi, ele também vai ouvir você. Antes de continuar, deixa eu apresentar para você este livro aqui. Nele eu ensino o que você precisa saber sobre fé e oração, que é para você nunca mais perder uma batalha. Vale a pena você ler esse livro. O preço é R$ 75, você pode pagar no Pix ou no cartão de crédito, em até 5 parcelas de R$ 15 sem juros. Não deixe o demônio enganar você e dizer que você não tem condições de comprar. Você tem. E você precisa ler esse livro. O bicho vai fazer de tudo para que você não leia, não adquira esse livro, porque ele sabe que você vai aprender a usar o poder de Deus contra ele.
Então faz o seguinte, quando terminar o nosso estudo aqui, você vai mandar um e-mail para tiolaercio@entendabiblia.com com seu telefone, endereço completo, inclusive o CEP. E você vai dizer como é que você deseja pagar, se à vista no Pix ou parcelado no cartão de crédito. Você vai receber, junto com a confirmação do seu pedido, um código para acompanhar a entrega da mercadoria. Agora, vamos então continuar o nosso estudo onde paramos. O versículo 5 do Salmo 4 diz assim: ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. O que significa oferecer sacrifício de justiça? O que é isso? Tudo que você faz com base na palavra de Deus é um ato de justiça. Por exemplo, quando você tiver com algum problema de ordem física, vamos dizer que você está com alguma dor, alguma enfermidade, você não deve orar e pedir para Deus te curar simplesmente porque você não aguenta mais sentir dor. Você tem que orar reivindicando a cura, porque a Escritura Sagrada afirma que pelas feridas de Jesus você foi curado. Então você está oferecendo a Deus um sacrifício de justiça. Você está colocando diante do Pai aquele sacrifício que Jesus fez lá no Calvário a seu favor. Jesus não morreu em vão. Ele tomou para si os nossos pecados. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. O castigo que nos dá direito à paz, à saúde, à felicidade, estava sobre Jesus. Ele morreu no meu lugar, no seu lugar. Então, quando eu oro e trago isso à memória, eu coloco isso diante de Deus, reivindico o perdão dos meus pecados, a cura do meu corpo. Deus não pode negar. Por que Ele não pode negar? Porque de modo algum Ele pode deixar de atender a minha oração nesse sentido, porque é por ordem dEle que Jesus deixou a glória que tinha lá no céu, veio aqui na terra para ser maltratado, humilhado e morrer na cruz em favor da humanidade. Esse foi um ato de justiça que jamais será esquecido pelo Pai, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não há demônio no inferno capaz de resistir a esse nome. Quando nós agimos segundo a palavra, nós estamos praticando a justiça de Deus. Cada vez que nós agimos com base naquilo que a Escritura revela para nós, nós estamos oferecendo a Deus um sacrifício de justiça. Isso vale para tudo, seja na área física, sentimental, profissional, financeira, enfim. Nós devemos sempre agir conforme a palavra de Deus manda. Está vendo como é importante você ler a Bíblia? Você tem que conhecer o que as Escrituras diz para você saber agir em cada momento da sua vida. Lá em Colossenses capítulo 2, versículo 6, o apóstolo Paulo disse o seguinte: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estais perfeito nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Tendo sido sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Deixa eu explicar isso aqui. Além de convencer o mundo do pecado e da justiça e do juízo, uma das missões do Espírito Santo é vivificar o nosso corpo mortal. Aqui não fala da alma, não fala do espírito, não, fala do corpo. A gente tem que aprender isso para que quando nós formos orar, não aceitar ser enganado pelo diabo.
A morte de Jesus foi para perdoar os meus pecados, levar para a sepultura todo tipo de dor, de enfermidade, de sofrimento que o diabo colocou sobre a humanidade. E quando Jesus ressuscitou, diz aqui, fomos ressuscitados com ele. Fomos vivificados. O nosso corpo mortal recebeu vida novamente. Diz a Escritura Sagrada que naquele exato momento que Jesus foi morto, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de pessoas que eram tementes a Deus foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois de ressuscitarem, entraram em Jerusalém e apareceram a muitos. Então, nós temos que crer que já fomos vivificados e não permitir que o Satanás continue nos aprisionando com as suas maldades. O povo sofre, disse o Senhor ao profeta Oséias, porque lhes falta o conhecimento da verdade. O padre não ensina isso para os seus fiéis. A religião não ensina. E o diabo age livremente. Mas Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então diz aqui no Salmo 4, versículo 5, ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Não adianta você orar, determinar e depois você dizer, não aconteceu nada. Não. Confie em Deus. Ofereça o sacrifício de justiça e confie. Espere no Senhor, porque as suas orações serão respondidas. Não anule a sua oração. Enquanto a resposta não vier, continue buscando, porque ela virá. Daniel orou durante 21 dias, até que a resposta veio. Jesus não disse por quanto tempo aquela viúva da parábola do juiz iníquo teve que insistir, mas ele garantiu que a justiça lhe foi feita. Eis as palavras finais do mestre. Ele pergunta, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite, ainda que pareça demorar? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Meu irmãozinho, minha irmãzinha, você não sabe o que acontece lá no mundo espiritual quando você ora de verdade. Não digo rezar, não é reza, não é conversa mole para boi dormir, é oração forte, daquela que você entra em batalha espiritual, pratica o ato de justiça e confia no Senhor. É aí que o milagre acontece. Vamos orar agora? Pai, ensina-nos a oferecer-te sacrifícios de justiça. Ah, meu Deus, nós não podemos perder uma oração sequer. Aquilo que o Senhor nos revelou é nosso, pertence a nós e nós não abrimos mão. Diga assim, Senhor meu Deus, repita comigo, Senhor meu Deus, eu quero ter e obedecer aos mandamentos, e assim me realizar em Ti. Não posso desperdiçar o Teu amor, os Teus dons e as Tuas poderosas e benditas e gloriosas ações em meu favor. Ensina-me a Te louvar. Sou grato por ouvir a minha oração e me ensinar a andar no Teu caminho. Te amo. Agora fique em silêncio e deixe eu terminar a oração. Pai, em nome de Jesus, eu venho a Ti nesse momento em favor dessa pessoa que está orando. E eu quero abençoar todas essas pessoas. E eu vou fazer isso para a Tua glória. Em nome de Jesus, eu mando que todo mal saia desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Eu repreendo o mal que está te atacando. Eu digo, espírito do sofrimento, bata em retirada e não volte mais. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.